Esse chat é só para gente, né? Isso. Olá, boa tarde a todos que estão assistindo a gente aqui hoje. Meu nome é Mariana Saba, eu sou estudante de Ciência Política e faço parte do programa de extensão NB 2030, Sustentabilidade e Desenvolvimento Inclusivo. A nossa mesa de hoje se chama Guiados pelos ODS, como as instituições brasileiras estão incorporando a Agenda 2030, e nós temos como palestrantes aqui a Paula Serafini, da UFRN, e o professor Tiago Guerri, que vai entrar daqui a pouquinho, e também temos o Rodrigo Ramiro como comentador e debatedor. Eu vou já apresentar eles com calma. Antes eu queria reforçar, né, a quantidade de vídeos e palestras muito legais que estão tendo aqui nesse canal e que estão salvas, inclusive do próprio, né, do Sexto Diálogo sobre os ODS. Ao longo da semana tivemos várias palestras muito enriquecedoras, e também fazer um convite para a última mesa que vai ter amanhã, nesse mesmo horário, e nesse canal também, que é estimulando a agência das universidades na realização dos ODS, projetando uma certificação de tecnologia social para instituições de ensino superior. A nossa mesa de hoje vai ser uma discussão, uma conversa sobre como os diferentes segmentos da sociedade brasileira têm atuado na elaboração de diretrizes para a incorporação dos ODS e no processo de territorialização da Agenda 2030 no Brasil. Vai ser baseado numa pesquisa que foi feita pela Paula, pelo Tiago e pela Jéssica Moura, que não está aqui hoje. E eles vão fazer um pouco a exposição do que foi essa pesquisa e dos resultados que a gente está tendo sobre a incorporação da agenda no Brasil. Então, vou apresentar a Paula. Ela é mestranda em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, administradora especialista em Fundamentos Linguísticos e gestora de projetos também pela UFRN. Ela atua como empresária no estado do Rio Grande do Norte. O professor Tiago Guerri é coordenador do programa de extensão UNB 2030, Sustentabilidade e Desenvolvimento Inclusivo, na Universidade de Brasília. Ele é doutor e professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB e pesquisa e ensina sobre relações internacionais no Brasil, estudos de desenvolvimento, cooperação sul-sul, educação global e estudos críticos de segurança. E o Rodrigo Ramiro, ele é economista, doutorando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, é colaborador do projeto UNB 2030, tem mais de 20 anos de experiência no setor público federal como analista de planejamento e orçamento, e também foi membro da Comissão Nacional para os ODS entre 2016 e 2019. Acredito que seja isso. Agora eu vou passar a fala para a Paula, que vai iniciar a nossa discussão. Então, Paula, está com você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, professor Rodrigo. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui dialogando mais uma vez sobre a pesquisa, sobre as pesquisas que a gente vem fazendo, em parceria também com a UNB. É muito interessante esse diálogo e essa troca de conhecimento. Então, muito obrigada pelo convite. Infelizmente, o professor Tiago ainda não pôde estar aqui com a gente, mas a gente torce para que logo ele chegue, né? Então, eu vou compartilhar um pouquinho hoje sobre a pesquisa que eu venho escrevendo com o professor Tiago e com a professora Jéssica Moura, que também não pôde estar aqui hoje, mas é uma pesquisa bem interessante sobre... nós fizemos uma... Certo, deixa eu colocar aqui. Nós fizemos uma pesquisa agora, recentemente, para apresentar numa conferência, sobre os guias e repositórios dos ODS, nas mais diversas entidades que tem no Brasil. Eu vou colocar aqui para vocês compartilhar aqui a tela. Vou só pedir para a Mariana liberar, para ficar aqui o nome, né, da pesquisa. E aí nós vamos discutir um pouquinho sobre essa pesquisa, certo? Bom, a pesquisa ela tem como tema, né, os ODS nas instituições brasileiras, ou seja, como o Brasil e as instituições públicas e privadas elas estão incorporando a Agenda 2030. E aí esse artigo ele é bem interessante porque ele meio que virou um repositório de documentos, né? Essa é uma palestra que já foi apresentada recentemente. E hoje a oportunidade de estar aqui com o professor Rodrigo, com o professor Tiago, nessa mesa de discussão, é justamente falar sobre os resultados dessa pesquisa. Então, quais foram os achados desses documentos, né? Esse repositório com 85 documentos que podem trazer diretrizes, que podem trazer orientações de como os ODS podem contribuir para um mundo melhor, que não é clichê falar de mundo melhor, né? Eu bato muito nessa tecla, de falar do desenvolvimento sustentável, falar de desenvolvimento sustentável
sustentável e dos ODS é falar de equidade de gênero, é falar de proteção ambiental, é falar de trabalho, oportunidade, é falar de um monte de coisa. Então, os 17 objetivos, né? Essa era uma fala que não sabia, não sei qual é o público aqui hoje, inclusive eu sei que tem um chat, é a minha primeira vez no YouTube ao vivo, mas eu sei que tem um chat, então se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode colocar no chat, eu vou explicar um pouquinho do contexto da agenda. A Agenda 2030, ela foi lançada no ano de 2030, e juntamente com ela foram elencados 17 objetivos, e esses 17 objetivos, eles cada um tem suas metas, que são 69 metas, né, com 232 indicadores. Então, é bem interessante que cada uma das cidades, elas podem estar colaborando com todos esses ODS em várias de suas práticas, mas muitas vezes as pessoas acabam não colocando isso de fato como alinhamento aos ODS. Então, às vezes as pessoas falam, eu vou falar de igualdade de gênero, falar sobre a Roda das Minas, por exemplo, que é um dos projetos que tem na UNB, que eu super sou fã, adoro, estou sempre acompanhando as meninas do Roda das Minas, um beijo para elas. E aí é uma coisa bem interessante, que isso é um dos ODS também. Então, a Agenda 2030, juntamente com 193 países, eles estão trabalhando e vem dialogando essas metas cada vez mais voltada para um assunto mais integrador, um tema integrador. E a educação, com certeza, ela é muito importante nesse momento, né, professor? Não sei se o professor Ramiro quer falar alguma coisa, quer trazer alguma coisa para a discussão, é meio que uma discussão, assim, né, para a gente ter algumas questões aqui que a gente pode ir levantando durante o trabalho. Não sei se o professor quer se apresentar também, professor, faço convite para o senhor poder entrar, caso queira. Obrigado, Paula, professora Paula. Não, acho que a gente pode começar esse diálogo. Acho que vale a pena destacar que essa pesquisa é uma pesquisa muito abrangente, né? Então, ela traz documentos desde 2015, quando a agenda foi lançada, até o ano de 2021, mais de 85, né, documentos relacionados à agenda em diferentes níveis, né. Então, o que eu queria chamar a atenção nesse primeiro momento, né, antes da continuidade da apresentação dos resultados, da metodologia do trabalho, é que a própria construção da Agenda 2030, né, que é um consenso do sistema internacional, né, dos 193 países, Estados-membros, né, das Nações Unidas, a forma como essa agenda foi construída, ela é uma base sobre a qual os estados, os municípios, as unidades da federação em geral, a sociedade civil, o setor privado, devem trabalhar. Então, ela é uma agenda diferente dos regimes internacionais mais comuns, onde você assina determinada meta e é punido ou não pelo cumprimento ou não dessa meta específica. Aqui não, aqui é uma agenda muito abrangente, que, como a professora Paula colocou, trata de 17 objetivos que cobrem basicamente os grandes desafios, né, da contemporaneidade, e os entes subnacionais, os estados nacionais, a sociedade civil, o setor privado, são convidados, são chamados a atuar. Então, acho que essa pesquisa tem uma riqueza muito grande, que ela vai olhar, bom, essa agenda ela foi desenvolvida dessa forma para todos participarem e como isso se dá na prática. Então, a análise desses documentos dá uma visão, né, de como diversos atores, né, da sociedade, dos governos, atuam na agenda. Então, assim, queria devolver a palavra para a professora para poder falar dos resultados. Que eu ia falar. Muito, muito obrigada, professor. É realmente bem interessante isso que você falou, porque é muito interessante também que eu queria compartilhar com vocês aqui dessa pesquisa e essas análises, a importância de compartilhar esse conhecimento. Por exemplo, essa pesquisa ela foi realizada por 3 pessoas. Por mim, né, que sou formada em administração, como Mariana falou, estou fazendo mestrado, estou começando na área acadêmica, né, como professora, mas eu venho do mercado privado. Então, há mais de 10 anos, né, essa carinha não é tão nova, é Botox, gente. Então, assim, eu já venho de uma área corporativa, venho trabalhando em grandes empresas desde
mais de 10 anos. Então, assim, eu venho com a minha experiência contribuindo para a análise desses documentos, e a pesquisa ela foi dividida em 3 momentos. Então, nesse primeiro momento, juntei a minha experiência, que vem de um setor privado, com a experiência da Jéssica, que ela estudou políticas públicas, que ela vem desenvolvendo projetos, que ela vem trabalhando sobre o patrimônio público, né? Que é um tema muito importante, muitas pessoas não sabem, mas o Brasil tem muitos patrimônios públicos, né, que podem estar sendo utilizados para diversas coisas. Jéssica trabalhou no governo, mais de 6 anos ela atuou no governo do estado, desenvolvendo projetos de melhoria para cidades, para comunidades, né? Tem projetos aí da própria ONU, de cidades resilientes, que é muito interessante. Então, assim, tem financiamento, tem incentivo para esse tipo de projeto, mas muitas vezes as pessoas não sabem. E muito interessante a análise desses documentos, que ele foi dividido em 3 momentos. E o outro terceiro momento vem a experiência do professor Tiago, que ele vem mais de uma estrutura mais linguística, né? Com relacionamentos mais, relações internacionais. Então, ele vem mais no sentido da palavra, no sentido das ações, como a capacidade, trazendo um pouco da capacidade desse discurso, como esse discurso ele pode construir aspectos mais físicos, mais sociais, mais mentais, com mapas cognitivos, e uma linhagem do discurso mais construto, uma coisa bem acadêmica, né? Não que eu não seja bem acadêmica, eu estou entrando agora nesse mundo acadêmico, mas eu gosto das coisas na prática. Gosto dos manuais, mas eu gosto de saber também como esses manuais funcionam, como eles vêm sendo implementados, como eles vêm sendo utilizados, né? Tem muitas empresas e muitas organizações que às vezes acabam tendo procedimentos ou coisas assim, mas para inglês ver. E os ODS, eles não são para ingleses ver, sabe? Eu gosto muito de enfatizar isso, porque eles servem meio que como uma linguagem comum para que as pessoas possam compreender a necessidade de tratar certas questões econômicas, certas questões ambientais e diversas questões sociais que a gente convive no nosso dia a dia, seja no nosso mundo corporativo, no nosso mundo público, no nosso mundo privado. Então, esse trabalho e essas análises vai trazer um conhecimento muito interessante para quem, né, realmente se aprofundar nessa pesquisa. Ela ainda não está finalizada, ela já foi apresentada, mas ainda está em construção, porque analisar esses 85 documentos, como o professor Ramiro falou, é realmente uma missão bem complicada. Então, esse artigo ainda está caminhando, mas vão ser uma análise em 3 vertentes, e vai trazer muita coisa interessante. Aí eu queria compartilhar com vocês agora um pouquinho dos resultados, né? Entrando nos resultados já dessa pesquisa, algumas coisas que a gente já pode apresentar para vocês, que foram as instituições, né? Mariana compartilhou aqui já, eu já vi. Vou dar seguimento aqui, então, que foi realizado, né? A gente que é da área acadêmica precisa ter uma metodologia, precisa deixar tudo bem amarradinho, como Jéssica me ensinou. Essas questões de metodologia tem que estar tudo muito bem fechado. Então, nós fizemos um levantamento, sim, exploratório, que foi realizado em julho, né? Então, reuniu esses 85 documentos como se fosse um repositório, né? De todos os documentos que foram produzidos no Brasil. Então, o professor Ramiro até perguntou mais cedo para mim qual foi a evolução temporal, como que nós utilizamos essa produção. Então, nós analisamos documento desde 2015, porque em 2015 que foi a chegada, né, da Agenda 2030. Então, a Agenda 2030 e os ODS, eles vêm, sim, de uma evolução histórica. Se eu quisesse contar para vocês como eles chegaram em 2015, eu tinha que voltar lá em 1970, na Convenção de Estocolmo, falando sobre conferências e conferências sobre desenvolvimento ambiental. Depois vem para uma área mais econômica, que foi a primeira-ministra da Alemanha, né? Todo mundo adora ela e está super em alta falar sobre ela agora. Então, realmente foi ela que introduziu a questão do desenvolvimento econômico nos ODS. Então, veio lá já desde os ODM. Então, começou nos anos 2015, então nós analisamos as produções desse documento desde 2015. Então, nós observamos que vem evoluindo, como vocês podem perceber nesse gráfico, né? Em 2018, teve um aumento na produção, 2020 também, aí, como a gente ainda analisou na metade de 2021, ainda tem um número baixo, mas esse número está crescendo a cada dia, e essa pesquisa, com certeza, ela vai ser atualizada antes de ser publicada, e eu garanto que 2021 vai ser um sucesso, porque 2021 tem muita coisa boa vindo por aí. Então, esses documentos, eles são documentos de instituições governamentais, mas são de diversos entes, como municipal, estadual e federal. E quando nós tivemos um olhar para os poderes, nós também pesquisamos documentos do poder executivo, legislativo e judiciário. Mas uma coisa bem interessante
foi o resultado que nós tivemos dos resultados dos documentos produzidos pelas organizações da sociedade civil. Eu não sei se você conhece, mas eu deixo aqui também a dica para vocês conhecerem um pouquinho desses documentos, né? A organização civil, que eu posso dizer, da Agenda 2030, tem o GT Agenda 2030, né? Eles fazem produções de documentos. Então, eles produzem esses documentos para a própria comunidade, para a sociedade, para instituições, para diversos setores também. E tem o governo também. Então, os governos, eles tiveram um alto número de documentos produzidos, 42% foram documentos produzidos pelo governo, né? Seja estadual, municipal ou federal, e companhias que são as empresas, né? Então, as empresas e as instituições do setor privado também têm colaborado e participado na produção desses documentos, desses guias, né? Professor Ramiro, se quiser falar alguma coisa, eu falo demais. Meu marido, pelo menos, sempre diz que eu falo muito. Não sei se é verdade dele, mas qualquer coisa o senhor me interrompa e me chama, tá? Para poder colaborar com o diálogo ou qualquer dúvida. Então, ainda que falando sobre os números, né, nós tivemos aqui um número bem interessante, que foi o governo federal tem um maior número de produção desses documentos, né? Então, foi elaborado 56% desses documentos foram elaborados pelos governos federais. Aí também tem os estados, as cidades. Nós olhamos para cada um também dos poderes, né? Onde a gente pode ver que se destaca aqui o Poder Executivo, que produziu 75% desses documentos. Então, é um olhar bem interessante para saber como se dá realmente esses documentos. Esse foi o olhar de produção, ou seja, quando você para e pergunta para mim assim, Paula, quem produziu esses documentos? Então, eu estou te dizendo aqui, 49% foi a sociedade civil, 42% foi o governo, 8% foram as empresas. E aí, quando você vai para uma questão assim, esses documentos, eles foram produzidos por esses entes, mas eles são para onde? Para onde vai esses documentos? Para que eles servem? A quem eles atingem? Então, nós também olhamos para essa questão, né? E quando a gente olha para essa questão dos documentos, a gente percebe que os estados, tem alguns estados que realmente se destacam na produção desses documentos, né? Como a gente destacou aqui, o estado da Bahia, Paraná, sou do Paraná, tá, gente? Mas eu tô morando atualmente no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte também tá bem à frente dos ODS, tem também uma comissão aqui, é bem interessante, muita coisa está acontecendo, inclusive nesse momento, que eu deixo até um convite para vocês conhecerem um pouquinho sobre Cidades Resilientes, que é um programa, o FRN se juntou com o IFRN, com o Sebrae, com diversas outras empresas do setor privado aqui, e estão construindo aí aquele programa de Cidades Resilientes. É bem interessante, você, se é cidadão, se você é universitário, ou se você é do setor privado, também pode participar apoiando, né? Pode estar entrando aí no site para saber um pouco mais. Mas aí, quando a gente olha para a questão das cidades, nós temos apenas 3 cidades. Então, Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo foram as únicas cidades brasileiras que produziram 5 documentos, né? E aí, continuando aqui, a gente fala um pouquinho sobre, mas qual é o interesse ou a essência desses documentos, como diz Tiago, né? Essa essência, essa questão da essência é muito a fala do Tiago. Tiago, ele não está aqui ainda com a gente, mas a gente espera que ele chegue, mas entrando um pouquinho sobre esse assunto, né, que foi um pouco da fala dele, quando a gente olhou um pouquinho desses documentos, eles foram elaborados para que enfoque, né? Qual o seu enfoque principal? Então, nós temos aqui os números de... Opa, só um pouquinho, não passou. Temos aqui alguns números, né? Que quando a gente fez a leitura desses documentos e a gente identificou, nós percebemos que 52% desses documentos foram produzidos para os governos. Ou seja, são guias, orientadores, são documentos que podem orientar como as prefeituras podem incorporar os ODS e o desenvolvimento sustentável em suas cidades. Foram 18% de documentos que foram produzidos para instituições de ensino, para o setor da educação, pode ser para escolas públicas, para instituições de ensino superior, universidades. Então, 18% desses documentos foram produzidos para a educação. Aí a gente ainda não fez esse encontro, né? Quantos por cento foram produzidos pela educação e para a educação? Mas a gente tentou fazer um olhar mais macro da situação, ou seja, esses documentos, 15% desses documentos foi elaborado para o setor privado, ou seja, tem um guia de como começar com os ODS nas empresas, o que a minha empresa tem que fazer para ser uma empresa sustentável, porque uma coisa bem interessante que eu escutei a semana passada de um professor numa palestra, foi que muitas vezes as pessoas estão interessadas em falar assim, a minha empresa é sustentável, porque eu não tenho copo descartável, não uso canudinho, mas ser uma empresa sustentável, para você ser uma empresa sustentável, será que você só tem que tirar o copinho plástico e não usar mais canudo? Acho que não é bem assim.
Então, esses guias, esses documentos, eles são muito importantes porque eles orientam uma empresa para ser comprometida com a Agenda 2030 e prevalecer um desenvolvimento sustentável dentro da empresa. Ela não tem só que não descartar copo, ela tem também que melhorar a qualidade de vida dos seus funcionários. Eu adoro falar sobre isso, gente. Cheguei a me arrepiar agora, mas é realmente, você tem que ver a questão dos seus funcionários, como eles estão dentro da empresa. A empresa ela tem que estar preocupada com diversas outras práticas, e não só apenas ambiental, ou só apenas educacional. Tem diversas empresas também que contribuem com a evolução dos seus funcionários, pagando incentivos, bolsas, né, cursos e tudo mais. Então, isso também é ODS, isso também é desenvolvimento sustentável. E quando a gente vai para um olhar da sociedade civil, a sociedade civil está de parabéns no Brasil, está muito engajada, sim. Tem diversos documentos sendo produzidos, né, pensando que essas organizações são organizações sem fins lucrativos, são organizações que fazem trabalho voluntariado, que fazem as coisas porque realmente têm o interesse de ter um país melhor. Eu sou muito fã do Brasil, sempre falo para todo mundo, eu gosto muito de morar no Brasil, eu acredito sim que o Brasil pode ser um país ainda muito melhor do que já é. E aí, professor Ramiro, quer comentar alguma coisa sobre essa questão dos resultados? Quer falar alguma coisa? Porque acho que a gente já vai falar um pouquinho sobre as conclusões da pesquisa, né? Os achados da pesquisa. Poderia fazer essa conclusão e o professor Tiago chegou também, ele já entra com a fala dele aí. Mantemos mais ou menos a programação original. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Uma grande alegria estar aqui com vocês. Queria muito agradecer toda a nossa audiência, né? Agradecer particularmente, né, a Paula Serafini por estar nessa jornada conosco, né? Uma apresentação lindíssima, belíssima. Né? Eu, por motivos técnicos, consegui entrar agora, mas já estava pegando um pouco da fala da Paula aqui no backstage. Paula, então, já estava vendo, né, a lindeza que ficou nessa nossa... os nossos resultados, né? Uma pesquisa em andamento, né? A gente começou esse ano, né? E agradeço muito Paula e Jéssica por terem encarado esse desafio, né? Porque basicamente eu coloquei um desafio para elas, né? Para a gente, nós que somos de áreas bem diferentes, conseguirmos de alguma maneira juntar as nossas habilidades para poder discutir um tema que é tão importante. Agradeço também ao colega Rodrigo Ramiro, né? Já colega de longa data nessa trajetória de debate e discussão sobre os ODS, e a Mariana Saba, que está aqui com a gente também, né? Nos apoiando totalmente dentro dessa atividade e também de todas as atividades que a gente vem realizando aqui ao longo da nossa semana universitária, né? Né, Paula, se você mais ou menos, né, finalizou essa parte, eu acho que eu poderia avançar, acho que você pode trazer depois, voltar com algumas conclusões, né, mais específicas, mas eu queria agora, acho que comentar com vocês um pouquinho assim da ideia geral, de onde que partiu, né, essa nossa discussão. Foi muito de algumas provocações que a gente andou recebendo, né, nos últimos anos, justamente em relação a esse processo que nós chamamos de territorialização da agenda, né? Então, Ramiro, não sei se vocês comentaram sobre isso no começo da apresentação, imagino que sim, mas partindo do pressuposto de que um dos grandes desafios, né, que eu identifico, né, além, por exemplo, do financiamento, do processo de aceleração da implementação da agenda, da sinergia, do entendimento da sinergia da agenda, do entendimento dos indicadores, eu vejo que a territorialização talvez seja um dos processos mais desafiadores para implementar a Agenda 2030 ao longo do mundo. E acho que o caso brasileiro, como Paula bem lembrou, né, nós todos aqui acreditamos muito no nosso Brasil, e vemos o Brasil como um caso, né, um caso importante para o mundo, né, de entendimento justamente sobre a própria implementação da agenda. E isso motiva muito a gente levar o Brasil também para fora, né? Eu acho que esse também é um resultado de uma pesquisa que foi apresentada já num evento internacional, e a gente está aqui comunicando para vocês um pouco do que a gente tem feito, né? E nesse sentido, né, essa provocação sobre a territorialização nos vem colocando numa posição de refletir mais criticamente sobre o que é territorialização de fato, né? Que além desse processo de você pegar as normas globais e tentar traduzir, interpretar para as localidades, né,
a partir de um processo mais participativo e de engajamento das comunidades locais, a gente está percebendo que essa territorialização nasce de diferentes maneiras. E uma das maneiras que a gente conseguiu identificar e partiu, então, para essa pesquisa foi justamente diante do conceito de incorporação. Então, esse talvez seja uma das grandes virtudes desse trabalho, ou seja, conceitualmente, né, produzir um conceito que seja um conceito válido, né, que sirva à comunidade internacional para discutir os ODS, que é o conceito de corporação, e a gente traz isso a partir da leitura dos documentos que Paula já apresentou aqui da realidade brasileira, mas a gente está entendendo que esse conceito de incorporação, ele pode ser um conceito aplicado para as outras realidades, de outros países e de outras regiões, e é por isso que a gente está trazendo essa espécie de novidade conceitual em torno da discussão da incorporação. A gente vê a incorporação como uma das facetas, então, da territorialização. Você pode territorializar a agenda de várias maneiras. A maneira que a gente decidiu trabalhar agora, especificamente, foi justamente com a incorporação. Essa incorporação se dando, obviamente, e de maneira muito particular no nosso escopo de pesquisa, né, se justifica justamente dentro desse contexto todo que já foi abordado aqui anteriormente por Ramiro e Paula, né, de como que o Brasil vem exercitando isso, né? Primeiro com o governo federal e a Comissão Nacional dos ODS, depois com a extinção da comissão sem o governo federal e agora contra o governo federal. Então a gente tem basicamente 3 momentos, né, muito interessantes nessa trajetória histórica recente do Brasil com a Agenda 2030, né? Com o governo federal e as organizações internacionais. Sem o governo federal e as organizações internacionais mais ou menos. E agora sem organização internacional e sem governo, contra o governo, né? Porque o governo está trabalhando contra a agenda. E aí isso tudo abre essa perspectiva de que a gente precisa olhar cada vez mais para todos os outros chamados stakeholders, todos os outros atores interessados, e aí é que vai a gente se desdobrar nessa leitura dos documentos, seja do executivo, do legislativo, do judiciário, dos 3 poderes, seja, por exemplo, das empresas, das corporações, seja de organizações não governamentais, organizações internacionais, né? Ou seja, para tentar entender de fato como é que se dá essa incorporação. E essa incorporação significa justamente esse processo complexo da gente tentar referenciar a nossa missão institucional, organizacional, né, à luz dos ODS, alinhado aos ODS. E aí pode ser um ODS específico, porque às vezes você tem uma organização, por exemplo, voltada para o combate à fome, que está totalmente alinhada ao ODS 2. Mas claramente que ela vai dialogar por conta daquela outra discussão que a gente faz sobre a sinergia, provavelmente ela vai também dialogar com o ODS de erradicação da pobreza, de redução da desigualdade, às vezes relacionado a água, às vezes relacionado a gênero. Mas, evidentemente, a sua missão institucional, por ela ser uma organização voltada para o combate à fome, é o ODS 2. Então, esse processo é um processo de referenciação da missão institucional. Então, essa foi uma das camadas, né, que a gente pôde apreciar dentro da leitura de toda essa documentação, mais de 70 documentos, não lembro o número exato, né, Paulo, que a gente chegou de compilar e fazer as análises, mas certamente mais de 70 documentos, quase 80 documentos, que nós conseguimos enxergar um pouco isso, assim. As missões institucionais passaram, né, de alguma maneira, a ser, né, realinhadas, né, ou seja, na sua perspectiva, né, enquanto organização, aquilo que se fazia anteriormente para aquilo que vai começar a ser feito. Então, numa trajetória do passado, presente e futuro, temporalidade mesmo, essa modificação. Então, esse é um aspecto muito interessante da incorporação. Uma mudança da missão institucional, mas, obviamente, não necessariamente modificando, né, a finalidade daquela organização. A organização continua sendo uma organização do terceiro setor, do segundo setor ou do governo, por exemplo. Né? Continua sendo, não vai mudar a sua finalidade, mas ela vai, de alguma maneira, ao incorporar a Agenda 2030 e os ODS, ter uma mudança significativa na sua postura institucional, na maneira como ela, obviamente, tem que
elaborar e lidar com o seu planejamento estratégico, né, com o seu dia a dia dentro da instituição. Isso nos leva justamente à segunda camada da incorporação, que tem muito a ver com esse processo mais de reconstrução institucional. Como que essas organizações, obviamente, elas, de alguma maneira ou de outra, elas vão ter que mudar a sua prática interna. Porque não adianta você simplesmente colocar lá na sua missão institucional, no seu planejamento estratégico, você está seguindo os ODS. Tá? Se você não fizer uma mudança interna nas suas práticas, na sua rotina organizacional. Então é uma outra camada, uma camada mais interior, né, de transformação à luz dos ODS, mudar as rotinas. Como que os ODS podem mudar e estão mudando as rotinas? Tem uma moda que está na moda, né, no âmbito organizacional, que é essas 3 letrinhas do ESG, né, relacionada, né, aí a Paula, que talvez conheça melhor, pode comentar um pouco com a gente. Mas a ESG tem procurado justamente fazer isso, tentar impulsionar mudanças mais para a sustentabilidade, né, uma governança sustentável das empresas, etc. Né? E é isso que os ODS já estavam propondo, já estavam fazendo. Faltava, obviamente, um processo de impulsionamento. As Nações Unidas fizeram isso em algum momento, lá para 2017, para 2018, tentando trazer as empresas, tem fortalecido nesse processo o Pacto Global, que é basicamente, né, esse locus de organização das empresas à luz do sistema das Nações Unidas, mas isso também continua sendo insuficiente. Por quê? Mesmo que você chame, mesmo que você, né, consiga juntar todas as empresas dentro mais ou menos de uma mesma plataforma, como é o Pacto Global, etc., nem sempre as empresas vão, de fato, transformar-se à luz dos ODS. Né? E aí a gente entra num desvio, né, que é muito importante da gente citar aqui, que é um desvio que também a gente vem acompanhando em diferentes nichos de atuação acerca dos ODS, que é o chamado SDG washing, né? Essa ideia de você tentar limpar a sua imagem ou melhorar a sua imagem institucional na medida em que simplesmente você colhe o seu nome, a sua marca, né, da sua empresa, da sua corporação nos ODS, na Agenda 2030. Né? Então, esse é um desvio que tem ocorrido bastante, que a gente já tem identificado em alguns casos, mas que tem muito a ver com essa segunda camada de incorporação. Ainda nessa camada, uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que essa incorporação, claramente, ela depende de um certo nível, não simplesmente de subjetividade, mas de intersubjetividade. Quem são as pessoas que estão na liderança? Tanto que a ONU, quando trabalha, né, nessa dimensão do Pacto Global, né, o diálogo com as empresas, ela mira, ela foca no empresário, no gestor, no CEO, porque ela sabe que é essa figura que é a figura capaz de transformar o modus operandi daquela empresa. Como que a empresa opera para dentro e para fora. E nesse sentido, essa incorporação, ela depende desse nível de intersubjetividade. Como que esse gestor, né, como que esse CEO, como que esse líder daquela empresa, daquela corporação, daquela organização, né, pode ser o DS4, né, pode ser o diretor, etc., ele está lidando com a agenda. O quanto que ele conhece da agenda? O quanto que, de fato, ele já se apropriou daquela agenda? Né? O quanto que aquela agenda serve aos propósitos institucionais daquela instituição em que ele está liderando, que ele está à frente, daquela diretoria que ele está à frente. Né? Então, é um outro nível, né, de incorporação dessa mesma camada mais interna, né? E isso mostra para a gente a dificuldade que é esse processo de territorializar a agenda, porque depende disso. Não depende apenas de você simplesmente colar, né, na sua missão institucional e no seu planejamento estratégico, mas depende da mudança aceita, né, dessa aderência, né? A gente chama muito da aderência daquele gestor àquela dessa agenda nova, obviamente, né, já não tão nova assim. E uma terceira camada, né, já para finalizar, daquilo que a gente conceituaria então como incorporação, envolve elementos muito mais aspiracionais, né, de toda uma literatura, né, que vem sendo produzida no campo das relações internacionais, tem muito a ver com essa discussão em torno de como que essa incorporação ela tem que, como uma espécie de efeito bumerangue, criar elementos aspiracionais.
ela tem que chegar e imediatamente sair com elementos aspiracionais, para inspirar novas gerações, a juventude, a mudar as suas práticas, a ter ações práticas transformadoras do mundo. E isso a gente está vendo, né, na leitura que a gente fez, menos no governo, menos nas empresas e, claramente, muito mais no terceiro setor, nas organizações internacionais não governamentais, organizações não governamentais, movimentos sociais coletivos que já estão dialogando com a agenda. Então, isso é muito interessante. E aí a gente entende que, na medida em que alguns governos e algumas empresas que se propuserem a entender como que essa incorporação ela gera esse efeito bumerangue de retorno com, né, uma plataforma aspiracional, né, para justamente tentar transformar a nossa realidade, o nosso mundo, né, a gente vai ver de fato esse processo de aterrissagem da Agenda 2030 nos diferentes lugares, não só no Brasil. A nossa leitura de Brasil, Case Brasil, ele é muito legal, porque ele traz para a gente especificidades muito bacanas, mas que a gente consegue gerar um nível, né, um nível de generalização quase que teórica, conceitual, para ser aplicada em outros lugares, em outros espaços. Então, assim, na verdade, essa pesquisa é uma pesquisa muito instigante, né? Então foi muito legal ter juntado com Paulo e Jéssica nesse momento, ter Ramiro agora refletindo com a gente espera dar continuidade, né, nessa pesquisa. Acho que a gente tem mais algumas informações importantes para passar para vocês, mas a princípio, o que eu gostaria mesmo de compartilhar da minha parte, né, de tudo aquilo, né, que Paula já apresentou, que foi muito potente, todos os dados levantados, seria também desenhar para vocês um pouco sobre esse conceito de incorporação, que para mim é fundamental dentro dessa ideia do que é territorializar a Agenda 2030. Obrigado, gente. Sigo por aqui, a gente segue recebendo os comentários e qualquer dúvida, estamos por aqui. Oi, gente, muito obrigada, Paula e Thiago, pela exposição, né? Muito importante tudo que foi os resultados da pesquisa. É importante ter esse mapeamento de saber quais são os espaços e os atores que devem ser fortalecidos, quais são os lugares que ainda precisam, nesses vácuos que precisam ser preenchidos. E acho que é importante também pensar assim, monitoramento e avaliação, né, do que está sendo realmente feito, que é uma coisa você falar, como o professor estava explicando, que você está implementando, que você tem a Agenda 2030 incorporado na sua agenda, mas realmente o que está sendo feito tem que ser monitorado. Agora eu vou passar a fala para o Rodrigo, por favor, para fazer alguns comentários e considerações, e reforço que o chat está aberto para comentários, para dúvidas, questões, vai ser tudo respondido agora no segundo bloco da nossa mesa. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Eu queria perguntar, na verdade, para a professora Paula se ela quer fazer aquela conclusão que ficou faltando ali da apresentação, ou a gente já incorpora ao debate, o que for melhor para você, Paula. Não, professora, acho que a gente pode sim incorporar o debate, que é mais ou menos isso, né? Mais ou menos a mesma fala. Vamos dar continuidade. Bom, tá ótimo. Bom, primeiro eu queria agradecer as duas apresentações, a oportunidade de comentar esse trabalho, né, que é um trabalho muito rico, né? Como já foi dito aqui, né, a abrangência da pesquisa é muito interessante, né, que cobre setor privado, governos e sociedade civil, por esses 85 documentos, desde 2015 até 2021, e como a professora Paula colocou, e acho que até a Mayra também comentou aqui no chat, a importância dessa abordagem interdisciplinar, né? Então, temos aqui, né, pessoas com olhar da gestão pública, com olhar da administração privada, com olhar das universidades, então essa abordagem interdisciplinar também muito rica. E, por último, e não menos importante, talvez seja o mais rico do ponto de vista, né, acadêmico, essa proposição, inclusive, de conceitos. Eu acho que é bastante importante as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no âmbito do programa UNB 2030 têm esse caráter, né, de colocar algumas questões instigantes, colocar alguns conceitos para o debate. Então, assim, em algum momento o professor Thiago já trouxe a questão do conceito de visualização dos ODS, que trata um pouco, inclusive, das ausências. Eu convido a todo mundo a verem os vídeos que foram das discussões desses 6º diálogos dos ODS da Semana Universitária, sobre os ODS que estão sendo propostos
né, os novos ODS em relação à igualdade racial, a questão da arte, cultura e comunicação e a questão dos povos originários tradicionais, que trazem um pouco essa questão de quem ficou de fora, da visualização da agenda, quem está de dentro, uma discussão bastante rica também, uma discussão bastante ampla sobre cultura dos ODS, e agora essa abordagem de incorporação, que eu acho riquíssima, a questão exatamente aspiracional. O professor Tiago comentou exatamente esse ponto, como uma política aspiracional, né, funciona, e como a agenda, como traz os seus objetivos aspiracionais, como que é esperado que uma agenda dessas aterrize, né, no território e nos setores. Então, é exatamente pela entrada nas missões das instituições, na mudança de prática. Então, acho que é bastante rico essa proposição de um conceito, eu acho que tem bastante possibilidade de diálogo a partir daí. Bom, eu queria, na verdade, também agora colocar algumas questões para que tanto o professor Tiago quanto a professora Paula tragam alguns comentários a respeito de alguns pontos que eu gostaria de levantar aqui. Um primeiro ponto que me chamou a atenção foi a quantidade de documentos, né, que foram identificados como executivo federal. Como foi bem destacado, né, pelo professor Tiago, pela professora Paula, os ODS, eles são assinados, né, a agenda é assinada pelos países membros da ONU no final de 2015, para entrar a sua implementação a partir de 2016. O governo federal brasileiro cria, né, desenvolve uma Comissão Nacional dos ODS, muito por pressão da sociedade civil, isso a gente pode fazer essa discussão em outro momento, que funciona de 16 a 19, e ela é extinta junto com diversos outros conselhos de participação da sociedade civil em 2019. Então, me chama muita atenção a quantidade de documentos produzidos, né, principalmente antes de 2019, pelo governo federal, o que me dá uma ideia de uma elevada fragmentação da abordagem dos ODS, da Agenda 2030, dentro do governo federal. Porque o que se espera, com um dos grandes objetivos dessa agenda, é promover a coerência e a integração de políticas, né, desses 17 ODS, tanto no sentido vertical, ali, do global até o local, que entra a questão da territorialização, quanto no sentido horizontal, né? Que as áreas de governo conversem mais entre si, porque a agenda é considerada integrada, né, indivisível. Então, se vocês pudessem comentar um pouco essa ideia de fragmentação desses documentos, não só nas instituições privadas e sociedade civil, que às vezes, pela missão institucional, vai tratar de temas específicos, mas essa ideia de que governos estão tratando, talvez dentro de seu próprio corpo, de diversas abordagens diferentes da agenda. Então, essa ideia de fragmentação. E um outro ponto que eu acho bastante importante, que é a questão que, bom, a agenda é construída de forma que os entes subnacionais, né, os estados, a sociedade civil e o setor privado se apropriem da agenda, adaptem essa agenda, interpretem essa agenda. E se uma forma de trabalho da governança da própria agenda. Agora, como o professor Tiago colocou, e eu queria que vocês também trabalhassem um pouco essa questão, como, na ausência de uma coordenação federal, de uma ausência de uma coordenação nacional, quem poderia liderar esse processo dentro do país. Claramente, né, a sociedade civil no âmbito nacional tem trabalhado com seus relatórios Luz, talvez seja, né, a questão de revisão, de monitoramento mais consistente que o Brasil tem iniciativas, né, no legislativo, no judiciário, e tem diversas iniciativas em nível municipal e estadual. Então, eu queria um pouco que vocês trouxessem como que vocês imaginam que possa emergir alguma liderança desses diversos atores que estão trabalhando com a agenda, como que
de repente, redes podem ser, né, fazer esse trabalho, a Confederação Nacional dos Municípios tem um trabalho consistente, a Frente Nacional dos Prefeitos também, então, quem poderia ocupar um pouco esse papel de liderança, dado que o governo federal tem sido, na prática, contra, né, a agenda. Então, eu queria passar para vocês essas duas provocações. Legal, Ramiro. Eu acho que Paula tem algumas coisas legais para falar, muito baseado nos resultados e tal. Acho que tem algumas coisas ali, talvez que a gente possa conversar. Mas, Ramiro, eu queria abordar as suas questões de duas maneiras, né? Que, novamente, eu fico muito impressionado o quanto que, de repente, esse trabalho está se tornando muito potente e agradeço muito a oportunidade, porque às vezes a gente está mirando numa coisa e a gente vai achando outras coisas ao longo desse caminho que são tão valiosas, né, nesse processo de pesquisa, quanto aquilo que a gente estava mirando, né? Então, o fato de a gente ter conseguido juntar todos esses documentos, feito essa análise, etc., começa a produzir insights que não estavam dentro do escopo que a gente estava pretendendo. Um deles é justamente o fato de que, antes da incorporação, é necessária uma fase, uma pré-incorporação. Então, é necessário a gente pensar nessa fase de pré-incorporação. Essa fase de pré-incorporação, ela demanda a disseminação das informações sobre a agenda. Então, você lembra muito bem, enquete e levantamento feito pela Frente Nacional dos Prefeitos, mostrando o baixo nível de conhecimento dos gestores, tá? Do Executivo Federal e do Executivo estadual e municipal em relação à agenda. Então, antes da incorporação, essas pessoas precisam saber o que é a agenda. Então, isso está dentro dessa fase de pré-incorporação. É preciso haver a disseminação das informações ainda sobre a Agenda 2030. E aí você pega todas as variáveis intervenientes. Esse nosso ciclo político maluco, essa ideia de que entra um governo, entra um governo novo, não quer fazer nada do que o governo anterior fez, né? Então, assim, a dificuldade do Brasil ser esse país continental, né? Você pensar como é que você faz isso no Amazonas e em Roraima, né, que é muito diferente de um governo do Distrito Federal em Porto Alegre, que é muito diferente lá do Arco Central, né, que é muito diferente de cidades do Nordeste, é muito diferente, o Brasil é muito diverso. Então, tem vários problemas nessa coisa da disseminação que a gente não conseguiu vencer, mas é um elemento importante dessa fase de pré-incorporação. Segundo, é a difusão justamente nos diferentes níveis. Você não pode só difundir ou no federal e esperar que o federal vai fazer isso para os outros níveis. Você não vai difundir só no estadual e no municipal, porque sem o federal não funciona, né? E esse é o problema que a gente está enfrentando hoje, não ter o apoio do governo federal. Isso gera, né, o que eu chamo de um efeito arrasto. É um efeito arrasto. A gente está arrastado porque a gente está como se a gente estivesse carregando o governo federal a reboque, né, sem ele querer, etc, etc. Hoje é uma grande muralha, né, que a gente está empurrando, né, a gente está indo contra essa muralha. E o terceiro, Ramiro, elemento dessa fase anterior da pré-incorporação é a politização. Se você não politizar a agenda, dizer o seguinte, cara, essa é uma agenda política. Você tem que bater o pé, como eu tive que bater o pé na UNB para a minha gestora e falar, cara, isso é uma agenda política, você não pode ficar de fora. Tanto que ano passado, de repente, vamos falar sobre o The Ranking. Lembra da história do The Ranking? Surgiu ano passado na UNB, a UNB desesperada precisamos entender o que são os ODS, porque agora o grande ranking de educação superior, que a UNB quer participar, está totalmente alinhado aos ODS. Então, se lá atrás, em 2015, os caras tivessem me escutado, mas eles me escutaram. A nossa decana, professor Ogamir, sempre me apoiou, o professor Alexandre Pilate, o professor Márcio Florentino, foram pessoas que me abriram muitos caminhos dentro dessa trajetória. Mas eu digo politizar nesse sentido, de que a gente tem que mostrar para o gestor a importância política dessa agenda. E aí para o gestor federal, para o gestor estadual e municipal, né? A gente precisa conversar sobre a relevância política da agenda. O quanto que a agenda é potente, o quanto que a agenda ela capitaliza recursos, ela chama investimento, ela chama financiamento, né? Ela te dá a possibilidade de capacitar recursos humanos, ela te abre possibilidade de pesquisa, ela te abre 1000 portas, entendeu? Isso aqui numa visão mais cética possível, que é essa que a gente está vivendo hoje, num contexto mais ruim assim que a gente esteja vivendo, a agenda consegue continuar abrindo janelas de oportunidade, né?
Então, acho que isso responde um pouco a tua pergunta. Para mim, a gente tem que fortalecer essa fase de pré-incorporação. Não sei se Paula quer fazer algum adendo. Não, era só colaborar mesmo, né? Eu acho que é perfeita essa fala do professor Tiago, a gente está muito alinhado, eu acho que é bem isso realmente, mas eu queria colaborar dizendo que, na questão do professor Ramiro, né, a pergunta, que de uma forma geral, eu acredito que esses documentos, eles servem meio como uma orientação para uma cultura voltada, que vem de encontro com o que o Tiago falou. Então, tudo começa com a cultura que a empresa quer, a organização quer, o município, o estado, que seja o órgão público, essa cultura faz parte do dia a dia, vem lá da diretoria, da autoestratégia, está comunicando com todos os outros, com todas as outras entidades, e tudo mais. Eu acho que tudo tem que começar, tudo tem que ter um começo, como o Tiago falou, ele gritou os ODS dentro da UNB, que é o que eu venho fazendo dentro da UFRN. Também queria deixar aqui meu muito obrigada à professora Ângela Paiva, ex-reitora da universidade, ela me apoia e vem me apoiando muito, né, nesse meu grito nas universidades, que os ODS devem fazer parte das universidades do Brasil todo. Essa é a minha pesquisa, né, eu venho estudando todos os dias sobre isso, mas eu acho que dentro de uma organização e começar com os ODS dentro de qualquer instituição, seja ela pública ou privada, precisa realmente estar em todos os setores, precisa realmente ter uma cultura voltada para um desenvolvimento sustentável, precisa realmente estar na fala de cada uma das pessoas que estão envolvidas, porque senão você não consegue interiorizar, internalizar, e aí você não consegue atingir, porque falar sobre os ODS não é só pensar que eles são 17 objetivos, que eles são coloridinhos e bonitinhos aqui atrás de mim, como vocês podem ver. Eles não são só isso, eles são muito mais que isso. Eles são a base, eles podem começar algo grande. Então, é igual o Tiago falou, eu acho que a construção de algo bem maior, essa pesquisa foi realmente um achado, sabe? Deixa aqui também meu muito obrigada, professor Tiago, que convidou para escrever essa pesquisa, eu e Jéssica, porque a gente achou realmente muita coisa. E quando a gente parou e se deparou com todos esses documentos, acho que Ramiro levantou uma questão também interessante, que foi a quantidade de documento produzido, né? Concordo com a fala do professor Tiago também, que eu acho que isso deveria ser um ponto de partida do nosso governo federal, né? Que infelizmente, né, a gente não consegue visualizar essa questão dentro da política brasileira, ele não está à frente dessas questões, mas não dá para ficar e deixar e colocar a culpa no governo. Acho que nós, como cidadãos, professores, estudantes e empresários, precisamos realmente levantar e falar, não, já que não tem quem faz, deixa que eu faço. É mais ou menos por aí. E levar realmente essa cultura para todo lugar que você estiver atuando. A agenda, ela está aí, ela é muito diversa, dá para você trabalhar em qualquer segmento, e esses documentos, eles são a prova disso. Então, esses documentos, eles estão aí para todos os setores, para todas as áreas, e os nossos achados de pesquisa, como eu costumo dizer, permitiu que a gente identificasse como esses gestores, eles integram os ODS na sua rotina de trabalho, no seu dia a dia, né? Como as instituições, como elas estão alinhadas, como ela pode se alinhar a um único propósito. Então, de repente, trabalhar junto, é uma batalha realmente de você trabalhar junto, de você trabalhar alinhado, de todo mundo falar a mesma linguagem. Então, os ODS, eles são isso, né? Eles trazem um conjunto de boas práticas que encoraja as pessoas a fazerem, né? A fazerem mais, a fazerem melhor. Até queria aproveitar aqui e falar que o professor Tiago me cobrou já hoje, que eu já tinha ouvido falar nessa sigla, que é o ESG, é uma sigla inglesa que significa Environmental, Social and Governance. Então, nada mais é que uma governança voltada para... É uma governança. Então, assim, muitas que as pessoas falam, mas o que é isso de fato? É meio que uma perna do desenvolvimento sustentável, mas tem a governança. Então, ela propõe o quê? Ela propõe maximizar os retornos, os investimentos das empresas, né, ou das organizações públicas, minimizando riscos, né, ajudando a construir um mundo melhor. Então, é como se tivesse tudo alinhado. Então, eu quero fazer melhor, eu quero fazer com menos risco, quero fazer com menos, mas eu quero fazer ganhando algo com isso. Então, não é só você fazer para inglês ver, é realmente você saber o porquê você está fazendo o que você faz e com melhores práticas, né? Acho que é mais ou menos isso, essa sigla, ela trata muito dessa questão administrativa. A gestão, ela é muito importante dentro de qualquer organização, e se você tiver esse olhar mais voltado, alinhado com todo o restante, eu acho que dá para fazer um mundo melhor.
Bom, excelente, obrigado aí. Eu vou só, colocando algumas questões, mas o ideal seria que o público também colocasse os seus comentários, suas questões no chat aqui, a gente está aguardando, mas assim, na verdade, aproveitar a presença, né, dos professores Tiago e Paula, para tratar de um assunto que eu sei que é o cerne da pesquisa deles, e tem a ver com esse artigo específico, que é a relação da Agenda 2030 com as instituições de ensino superior. Eu acho que vale a pena a gente dar uma aprofundada nesse tema e aproveitar para convidar, a Mariana já comentou no início da mesa, que amanhã também às 2 horas a gente vai fazer dando continuidade nos diálogos do ODS na Semana Universitária, uma mesa sobre o selo ODS das universidades. Então, eu queria colocar essa questão, e uma última questão que eu queria colocar, porque o professor Tiago levantou muito bem a questão da incorporação e da pré-incorporação, né? Como a sensibilização, a necessidade de entender o que é essa agenda, antes até da própria incorporação, como ela é fundamental. E aí eu queria que vocês fizessem um comentário sobre o processo de aprendizagem, né? Porque, se nós pensarmos bem, essa discussão já estava lá em 1992, com a Agenda 21, com os diversos, né, conselhos de políticas públicas no país, e particularmente com os ODMs, né, que era uma agenda muito próxima dos ODS, menos abrangente, mas que também exigia esforço, né, de incorporação, de engajamento, de mobilização de atores. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco isso, né, como que esse percurso ali, desde pelo menos 1992, com a Agenda 21, passando pelos ODMs, se a gente chega nesse momento mais capaz de fazer essa incorporação e uma governança para esse tipo de agenda, ou esse conhecimento ele não é difundido entre um momento e outro, e por que não seria? Então, pudesse comentar esses dois pontos também. Legal, Ramiro, obrigado pela questão. Eu vou começar respondendo, voltando a uma outra coisa que você falou na sua outra questão, que é o desafio da gente juntar tudo isso, né? Todos esses documentos que foram compilados, ou seja, tudo que está sendo feito, na verdade, mostra um esforço coletivo da sociedade brasileira, nesse nosso caso, que a gente fez análise, mas que parece fragmentado, né? No sentido de que não há, de alguma maneira, essa orquestração. É exatamente isso que a gente está sentindo falta, da orquestração. O problema é quem vai orquestrar essa orquestra, né? Porque eu acho que é isso que a gente está faltando no Brasil hoje. Imagino que, na medida em que a gente tem uma mudança de governo no nível federal, com um governo um pouco mais sensível, um pouquinho mais, não precisa ser muita coisa, não. Uma guinadinha um pouco mais, assim, e a gente já vai ter um governo que vai ser possível, por exemplo, retomar a lógica dos conselhos, que é a lógica democrática, a nossa participativa dos conselhos. Então, a gente fortalecendo os conselhos, que são uma ferramenta da democracia brasileira super importantes, certamente a gente vai ter, talvez, esse espaço de orquestração. Tendo esse espaço de orquestração, vai ser o lugar onde todas essas iniciativas vão convergir. E aí a gente vai ver, né, o que os tribunais estão fazendo, que as universidades estão fazendo, que as empresas estão fazendo no mesmo lugar. E a partir daí é que necessariamente você talvez consiga alinhavar um plano comum, etc. Então, para mim, tá faltando quem orquestra essa orquestração, né? Então, tá faltando talvez, né, a maestra ou o maestro dessa orquestração e tal. Esse é um problema. Em relação acho fundamental a dimensão da aprendizagem, né? O Sérgio Danesi, que é diplomata brasileiro, tem um livrinho muito interessante, né, que fala sobre a diplomacia como uma escola, né, da política externa brasileira, etc. Algo nesse sentido, assim, não lembro o título específico do livro dele, fácil de achar aí agora se alguém googar, mas que ele vai mostrar isso, né, que na medida em que o Brasil participa dos grandes fóruns internacionais, né, isso acontece num ambiente democrático de maneira muito profusa, principalmente nos anos 90 e nos anos 2000, o Brasil aprendeu demais participando dos grandes eventos internacionais. E esse aprendizado, ele também, de alguma maneira, vai ser internalizado nas nossas instituições. Esse processo de internalização, obviamente, que vai trazer para a gente
uma espécie de, eu detesto usar essa palavra, mas é uma modernização, uma atualização da nossa gestão. Tanto que, em determinado momento, o Brasil se torna referência, né, particularmente na pauta ambiental, na pauta socioambiental, uma burocracia lidando com questões múltiplas, né, dados os nossos desafios, etc. Então, o Brasil, de alguma maneira, estava na vanguarda, esteve sempre na vanguarda, né? Também no plano institucional, né, tendo um Ministério do Meio Ambiente super engajado, né, super preparado, o Ministério da Saúde, que é o nosso Ministério da Saúde. Então, acho que o Brasil aprendeu muito, né, diante dessa sua participação internacional. E esse aprendizado, ele aquilata a nossa capacidade hoje de implementar a agenda. O problema é justamente isso, é que a gente encontrou, né, uma tempestade perfeita. É a crise econômica com a crise climática ambiental e a crise política que vive o Brasil. Então, acho que essa conjunção, essa tempestade perfeita é que está, na verdade, criando esse fog of war, né, que se coloca uma névoa sobre a nossa capacidade de implementar também a agenda. Então, na medida que a gente tem uma mudança na conjuntura política, o Brasil está preparado institucionalmente. Não é que a nossa burocracia não seja boa, você sabe muito bem disso. A gente tem pessoas extremamente preparadas na burocracia brasileira para fazer as coisas. Acho que o empresariado brasileiro também não tá tão distante assim daquilo que tem que ser um empresariado, né? Então, acredito muito que o ambiente político hoje ele é muito nefasto, né, para a gente conseguir fazer isso, que ao mesmo tempo, continuar progredindo, né, detesto também essa palavra, né, buscar progresso, crescimento e tal, mas gerar desenvolvimento, né, um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Acho que a gente pode fazer as duas coisas, né, ao mesmo tempo. Então, acho que esse processo de aprendizagem é fundamental. Acho que a variável interveniente, Ramiro, para mim, é o ambiente político totalmente desfavorável, né? E aí, com isso, a gente está bloqueado nessa tarefa, né? Por enquanto, acho que é isso, porque eu já esqueci o que a gente estava conversando nas outras perguntas. Eu tenho aqui uma pergunta da Jéssica. Podemos seguir com perguntas, então, que nosso tempo acho que já está indo, né, professor Ramiro? Tem uma pergunta aqui que é sobre a questão, Sim, que é uma acho que questão agora... bem interessante. Não, desculpa, você vai falar que a Maria, né, pode, de repente, selecionar as perguntas e trazer para a gente. Pronto. Eu achei bem interessante essa questão que colocaram aqui de como estimular, né? Como eu, como professora, como eu posso estimular os alunos a tratarem dos ODS nas suas pesquisas. Então, é bem interessante essa fala, porque outro dia eu estava falando com uma outra professora aqui na UFRN, e às vezes os professores, né, voltando um pouco na raiz do problema, sobre essa pergunta da Jéssica, é que a questão, às vezes, falta um pouco de treinamento para os professores. Os professores, às vezes, eles não têm propriedade para falar para os alunos, olha, você tem que colocar os ODS na sua pesquisa, mas para que serve os ODS? Então, assim, talvez partir um pouquinho da questão de não apenas os professores estimularem os alunos, mas a própria gestão estratégica da instituição estimular os professores a fazerem esse trabalho, né? Como eu, enquanto professor, posso orientar meus alunos? Falta muita orientação, pelo menos dentro da FRN, que é o que eu vivo todos os dias, falta muita orientação aos próprios professores para poder orientar seus alunos. E aí, voltando, então, para a pergunta da Jéssica, é bem interessante, porque o meu departamento, que é o Departamento de Engenharia de Produção na FRN, que é o PEP, eles têm como regra, é uma das regras lá no departamento, que toda pesquisa de pós-graduação, de mestrado ou de doutorado, ela deve estar alinhada aos ODS. Então, eu tenho aqui uma pesquisa que fala sobre tecnologia da informação, sobre como acabar com a seca no interior do Nordeste, né? No interior da RN. Aí vem a pergunta, o Pepe coloca lá, qual dos ODS está ligado, está alinhado diretamente ou indiretamente? Então, os alunos, eles são obrigados a fazerem essa reflexão. Então, quando você para e você tem um assunto, um tema ou alguma coisa que você está trabalhando, e você é questionado a colocar, olha, isso contribui com o quê? Com quais das metas globais que a ONU está aí tão trabalhando na tecla para construir um mundo melhor, qual desses ODS está alinhado diretamente? Então, acho que isso é uma das coisas, uma premissa, né? E eu realizei uma pesquisa também, que é da minha dissertação,
juntamente com a professora Jéssica também, sobre uma revisão sistemática. E dentro dessa revisão sistemática, eu pude observar que foi uma revisão sistemática assim, de todos os trabalhos e as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas ao redor do mundo, estão tratando os ODS em instituições de ensino superior, sendo pública, privada e tanto faz. Então, a gente teve uns resultados bem interessantes. Metade das pessoas estão trabalhando essas pesquisas na área do ensino e a outra metade na área da gestão. Então, tem também a parte da pesquisa e extensão, mas foi um achado assim que 49% das pesquisas falam dos ODS na gestão, 40% na parte do ensino. Então, eu acho que uma das coisas que precisa melhorar em muito aqui nas universidades brasileiras, pelo menos do que eu sei das universidades federais brasileiras, que foi a outra pesquisa que eu realizei, entender como pode abordar os ODS no ensino, na pesquisa, na extensão. Então, são experiências que são trazidas, assim, uma riqueza muito grande, né, de como você pode trabalhar com essas pesquisas. Então, fica a dica também, no repositório tem esses trabalhos que vocês podem acessar para estar tendo acesso a essas experiências. Legal, Paulo, eu queria só... desculpa, eu só queria responder o João rapidamente. João, eu coloquei para você no chat a nossa colega, a Adriana Cibele, que é do grupo de trabalho da Agenda 2030, da Sociedade Civil para a Agenda 2030, ela trabalha justamente com esse tema. Então, se você quiser se conectar com essa discussão, eu super recomendo você falar com ela. Eu postei aqui no chat para vocês um artigozinho dela que fala justamente, tem tudo a ver. A biblioteca é o locus de conhecimento, de sabedoria, de difusão de informação. Então, sem isso, não há nem pré-incorporação, nem incorporação, né? Então, é super, super, super importante. Foi Sofia também, biblioteconomia, eu acho que João também tinha perguntado, não sei se eu me confundi. E aí, mais no caso da universidade. Então, Sofia, para você, o que eu mandei para o João é para você especificamente. Eu acho que você tem que seguir a Adriana Cibele, que é nossa colega do GT. E, João, especificamente sobre a universidade, eu acho que... Tiago, só um segundo, se você me permitir, eu queria aproveitar essa questão da Sofia, né? Porque um desses momentos de diálogo é exatamente formar rede, encontrar algumas pessoas. Então, imagino que a Sofia seja da biblioteconomia, que é uma coisa muito cara, né? Porque esse trabalho de vocês, esse artigo de vocês específico, né, traz um levantamento de 85 documentos, então, assim, de diversos tipos, né? Então, uma formalidade da tipologia seria muito interessante, e a gente tem outras pesquisas em andamento, por exemplo, na UNB 2030, em relação também a outros tipos de documentos, em relação à formalização de legislação, de relatórios. Então, acho que tem muito a ver com a parte de biblioteconomia. Inclusive, se tiver algum interesse, a gente pode passar aqui os contatos no próprio chat e de repente, desenvolver essa conversa, se você for da área e tiver interesse. Desculpa interromper, mas achei a oportunidade boa, de repente alguém da biblioteconomia interessada nos trabalhos, né? Fundamental, a gente fica aqui totalmente à disposição para atender vocês e para fazer a nossa rede crescer, né? E aí tem mais uma questão aí, Mariana, quer ler? Bom, esse foi um comentário, na verdade, do José Mário, né, falando que amou o projeto da Agenda 2030 e que está envolvido dentro de alguns projetos na UNP. Muito bom e importante para toda a educação e sociedade. E acho que o comentário do João Melo já foi respondido, do papel das universidades na implantação da agenda. Eu acho que só para complementar, a gente pode colocar, isso, a universidade ela tem esse papel, eu discuti isso um pouco, né, mas a gente continua batendo nessa tecla, assim, de que a universidade tem esse papel criador, de criar coisas novas, inventar coisas novas, inovar de fato, que é o que a gente tem feito, por exemplo, quando a gente propõe 3 novos ODS que estão no guia dos ODS, ODS sobre igualdade racial, combate ao racismo, sobre cultura, arte e comunicação e sobre direitos dos povos indígenas. A gente precisa adaptar aquilo que já existe para realidades específicas, então a universidade tem esse papel. A universidade tem um papel de problematizar determinadas questões relativas à própria agenda, então quando você conversa com determinados colegas de outras universidades, lembro muito aqui, tem um locus de resistência que eu preciso citar, porque são pessoas que nos colocam numa posição de repensar os nossos valores sobre a agenda, né?
a professora Carminha, Maria do Carmo, da Universidade Federal do Sul da Bahia, por exemplo, pessoa incrível, que trabalhou no PNUD durante muito tempo, já dentro desse processo, e depois está lá na universidade criticando a agenda. Então, a universidade tem esse papel crítico, né, do olhar crítico sobre a agenda, dos limites da agenda. Então, acho que a universidade tem, e é como o João colocou, nesse momento, inclusive, acho que tudo que a gente faz tem que ser direcionado para fortalecer a democracia brasileira. Lutar contra desinformação, fake news e fortalecer os cânones da democracia brasileira, que já é uma democracia frágil, fragilizada, e que a gente precisa garantir esses espaços democráticos. Tiago, acho bem interessante você falar, então, agora, aproveitar essa deixa, que acho que Ramiro tinha falado para a gente sobre o selo dos ODS nas universidades, aproveitar que você falou essa questão da universidade estar criticando. Você uma vez falou uma coisa para mim que eu não me esqueço, não sai da minha cabeça. Eu gravo muitas coisas, às vezes, sabe? E você falou para mim a questão dos rankings, né? Quando começou a construção desse selo, e vocês ganharam aquele projeto lá da União Europeia para poder fazer a construção do selo na ODS, dos ODS nas universidades. Gente, eu fiquei, assim, uma coisa que você trouxe, assim, uma ideia de que realmente essas métricas que existem, esses rankings, eles avaliam universidades que não são a nossa realidade. Então, a gente precisa construir a nossa realidade, de fato, né? Ou seja, eu não posso pegar um The Ranking e me comparar. A universidade, até Brasília, que é uma das mais avançadas, USP, Unicamp, as melhores que a gente tem aqui, não consegue se comparar com uma universidade de Harvard, com uma universidade da Colômbia, com uma universidade... Então, assim, é difícil trabalhar essas métricas, né? Trabalhar esses indicadores. Então, nós precisamos medir, sim, que eu acho que tudo que a gente não consegue medir, nós não conseguimos controlar. Eu que sou da área da administração, essa é uma fala bem clichê, né? Então, eu não posso controlar o que não pode ser medido. Então, eu acredito que precisa, sim, de indicadores de construção. As universidades, elas estão aqui para questionar justamente isso. E aí, aproveitando para responder essa pergunta de fato, é isso. Tiago, falar um pouquinho sobre a construção desse selo, né, Tiago? Na verdade, o selo a gente vai falar amanhã. Vamos guardar para amanhã, também não temos mais muito tempo aqui, mas eu queria convidar todo mundo para a nossa mesa de amanhã, né? Rodrigo Ramiro vai estar lá também puxando. Paulo, se vocês puderem também comparecer, são super convidadas. Com certeza. Já tem toda uma galera aí motivada, vai ser a nossa última mesa. Só lembrando, a gente está há 6 anos fazendo os diálogos sobre os ODS, então estou muito feliz também com essa trajetória, e cada ano são pessoas incríveis que participam e novas companheiras, novos companheiros, né? Todos aliados, todo mundo dentro de uma mesma luta, e justamente para tentar ver a agenda como essa possibilidade de transformação da nossa realidade. Né, eu já com essas minhas palavras, eu já encerro agradecendo, né, e vou me retirar aqui para o backstage, porque eu já estou entrando numa outra mesa, mas quero muito agradecer Mariana Saba por ter facilitado demais e estar, né, à frente também dessa mesa aqui. Rodrigo Ramiro, Paula, valeu demais a nossa audiência, todo mundo que estava participando no chat, já deixo o meu abraço, se cuidem, a pandemia não acabou, por favor. Agradeço também, então, a participação de todos, agradeço o pessoal que está assistindo, agradeço ao UNB, professor Tiago, Mari, pelo convite, professor Ramiro. Foi um prazer compartilhar esse momento com vocês, viu? Bom, agradecer também a companhia aqui do debate com a professora Paula e o professor Tiago, os comentários no chat foram excelentes, e principalmente a Mariana pela condução. Obrigada a vocês dois, foi muito legal escutar, acho que a discussão foi muito frutífera e que esse alinhamento aqui foi essencial, e essencial também continuar pensando aí no papel da universidade na implementação da agenda. Vamos todos juntos. Obrigada, gente. Um abraço, gente. pessoal. Uma boa tarde a todos, então. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.